A tecnologia tem transformado o trabalho de investigação, como a gente viu há pouco. As novas técnicas, aliadas à astúcia de muitos peritos, estão colocando em xeque a ação dos criminosos. Como no caso da quadrilha que comandou o maior roubo a banco da história do país. Os detalhes você vê agora. Estes são alguns dos mais audaciosos ladrões do país, presos na Operação Topeira, em Porto Alegre. Eles foram flagrados cavando um túnel em direção ao cofre de uma agência bancária. A quadrilha foi pega pela polícia, mas desmascarada pela perícia. Quando houve o estouro, o que aconteceu? Nós fomos atrás das características. Parece um escritório comum, mas esses homens são peritos criminais de engenharia. Eles descobriram que a mesma quadrilha está envolvida nos 3 principais assaltos a banco do país. Em Fortaleza, Maceió e Porto Alegre, nos 3 casos, a mesma assinatura. A maneira como os túneis foram construídos pelos bandidos. As 3 aberturas dos túneis eram muito semelhantes, 66, 68, 70, 62, 60, 60. Ora, o cara pode fazer com qualquer tamanho. Por que ele vai fazer com um tamanho tão próximo e quadrado? Podia ser uma coincidência. Detalhes que só puderam ser percebidos porque os mesmos peritos atuaram nas 3 circunstâncias. Em Fortaleza, os ladrões passaram um fim de semana dentro do prédio do Banco Central. Saíram de lá levando mais de 164 milhões de reais, num dos maiores assaltos a banco do país. Os criminosos cavaram o túnel durante 3 meses. Como entraram e saíram sem ser vistos, decidiram partir para outras 2 investidas, seguindo o mesmo estilo. Esse tubo levava ar para o interior do túnel. Esse tubo corrugado foi usado nos 3 túneis, tanto em Porto Alegre, como em Fortaleza, como em Maceió. E eles podiam usar qualquer outro tipo de mangueira plástica, flexível, podia ser usado. No entanto, eles usaram a mesma. Até para esconder a terra escavada, a mesma tática. Em todos os 3 casos, eles usaram sacos plásticos, fardos, para guardar o material escavado. No caso de Porto Alegre não havia necessidade, eles tinham espaço suficiente, eles podiam guardar granel. No entanto, eles também ensacaram, parece que era um vício deles. Os peritos repararam também que os bandidos tinham preocupação com a própria segurança. Para não desmoronar o túnel, eles fizeram revestimentos com quadro de madeira. Essas tábuas aqui que eu te falei, já vieram cortadas previamente. Isso aqui é Fortaleza, isso aqui é Porto Alegre. Pode ver que é o mesmo estilo de tábua, mesma bitola e mesmo tamanho. São iguais. São iguais. Então isso chama atenção. Esse encerado aqui, por que eles colocaram isso? Porque areia machuca, joelho e tal. Então quando eles finalizaram o túnel, eles botaram esse encerado para deslizar melhor, tanto com o dinheiro como com a passagem deles, Mas a certeza de que se tratava da mesma quadrilha veio num detalhe que nem os assaltantes podiam imaginar. Em Maceió tinha esse estrado aqui, e em Porto Alegre tinha o mesmo estrado com o mesmo tipo de roda. É muita coincidência para montar um chassi, que eles mesmos montaram, soldado com essas rodas, os 2 usaram a mesma coisa. Então isso para nós foi decisivo. Se você colocar um item só, você pode chamar que é coincidência, mas começa a ligar 1, 2, 3, 4, 5 itens, você não deixou de ser coincidência. Passa a ser uma coisa muito forte, A conclusão da perícia fez com que a maior parte do bando fosse acusada dos 3 crimes, mesmo tendo sido pega em apenas um deles. As impressões digitais dos criminosos foram colocadas neste super banco de dados. Aqui estão armazenadas 20 milhões de digitais. Na sala onde ficam os computadores do sistema, só entram pessoas autorizadas. Até fragmentos de impressões digitais encontrados em locais de crime são armazenados, o que pode ajudar a desvendar casos aparentemente sem solução. Teve um sequestro na Caixa Econômica Federal. E quando os papiloscopistas foram ao local do crime, encontraram um copo. Neste copo foi levantado uma impressão digital. Nós pegamos essa impressão digital e inserimos dentro do banco de dados. Procuramos, nada. Não tinha, não tem dono. Ela ficou lá guardadinha. Caso Alagoas, com história. Quando foi agora no caso da Topeira do Rio Grande do Sul, 26 pessoas foram presas. Pegamos as impressões digitais das 26 pessoas, inserimos no banco. A certa altura,
tal impressão digital, ela veio aqui e do lado apareceu a impressão digital daquele assalto lá de Alagoas. Nós olhamos, confirmamos a mesma pessoa. O senhor teve uma prova de que aquele bandido participou de um assalto anterior. Ou seja, o cara ia ser incriminado pelo caso da toupeira e pelo caso do sequestro lá na Caixa Econômica Federal. Mais uma arma tecnológica contra o crime. E a tecnologia hoje, ela é empregada para o bem e para o mal. Então, o combate ao crime organizado exige que a polícia tenha, no mínimo, os mesmos equipamentos que os infratores têm. E são tantos os tipos de golpe que muitas vezes apenas os modernos equipamentos conseguem flagrar um crime. Neste cheque, o estelionatário usou um scanner para copiar a assinatura do verdadeiro dono. O falsário passou ainda a caneta para tentar melhorar a fraude. O que os olhos não viram, este microscópio deixa claro. A imagem aumentada em mais de 500 vezes desmascara o golpe. Aí você pode ver os pontos da tinta debaixo da caneta. Ele usou a caneta para recobrir, para tentar melhorar a qualidade da falsificação. Mas você pode ver todos os pontos aqui. Da folha de cheque para o dinheiro. Notas de R$50 que circulam no mercado são examinadas. A cópia é considerada de qualidade pela perícia, mas não passa pelo olho eletrônico. O BC ele não conseguiu reproduzir. Algumas conseguem reproduzir, mas não com a mesma qualidade dessa impressão aqui que vem da Casa da Moeda. Uma das moedas mais difíceis de falsificar é o euro, que tem dezenas de itens de segurança invisíveis a olho nu. Mesmo assim, alguns criminosos tentam reproduzi-lo. Luzes e filtros especiais denunciam qualquer falsificação. Algumas tintas, elas absorvem no infravermelho e outras não. Então você pode perceber, à medida que os filtros vão passando aqui, então vai desaparecendo alguma parte da tinta e fica só uma faixa de uma tinta especial, né, que não absorve no infravermelho. Entre as brasileiras, a nota de R$20 é a mais difícil de ser copiada. Dentro da faixa holográfica você tem microletras e dentro delas as nanoletras. Então aqui está com uma ampliação de mais de 500 vezes para você conseguir visualizar essas nanoletras dentro das microletras. Os falsários mais sofisticados eles conseguem simular a holografia, mas com esse padrão de qualidade aqui, isso aí é muito difícil mesmo. Marcos passa o dia procurando fraudes microscópicas. Mas é na hora de receber um troco no comércio que ele corre o mesmo risco de um cidadão comum. Você nunca foi enganado? Não, eu nunca fui enganado. Mas eu conheço peritos que receberam dinheiro porque não olharam, né? Veio no meio do bolo ali, ele guardou e... Fica até meio estranho, né? Todo lugar que você for, você parar e pegar uma nota de 5, porque eles falsificam nota de 1, de 5, moedas. Então, se você olhar tudo, é meio complicado também. E no próximo bloco, o país que transformou o crime em diversão e o roteiro turístico que atrai gente curiosa para conhecer o que há de sinistro por trás da história.